Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Stephanie, professora de filosofia, e agora está na hora da gente fazer nossas atividades sobre as diferenças culturais, que foi o que a gente conversou no nosso último vídeo. Aprendemos o que é o conceito de cultura e entendemos que não existe uma cultura melhor que a outra, né? E não existe uma cultura também igual a outra, as culturas vão se mesclando e por aí vai, mas não existem culturas melhores ou piores umas que as outras, todas são igualmente importantes. Mas agora, eu quero que você pegue seu livro didático e abra lá na página 21, que está na hora da gente fazer a nossa atividade. É a seção Conectando com. E aí vai falar um pouquinho sobre as manifestações culturais. Se você quiser ler o texto depois, seria bem interessante, mas eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho sobre isso. As manifestações culturais que existem em cada lugar, né, em cada comunidade, elas se relacionam com a vida que as pessoas levam, com a geografia do local, com as tradições e por aí vai. E elas geralmente têm a ver com tradições também que vieram de outros lugares, como é o caso do Bumba Meu Boi, que é o que a gente vai estudar um pouquinho agora, e que vai fazer na tarefa, certo? Vamos lá. O Bumba Meu Boi é uma festividade que acontece em vários lugares do nosso país. E ele tem diferentes nomes e diferentes características nos diferentes lugares que ele acontece. Então a gente já percebe que ele não é igual. É a mesma festividade? É. Acontece da mesma forma? Não. Porque cada lugar tem uma cultura diferente e se apropria disso de uma forma diferente. É melhor ou pior? Não existe isso. Todos são igualmente importantes. Essa é uma tradição vinculada à criação do gado bovino no interior do Brasil e tem influência das culturas africanas, indígenas e europeias. Agora você vai dar uma olhada em duas obras diferentes que retratam o que é o Bumba Meu Boi. Essa primeira gravura é do artista pernambucano J. Borges e se chama Bumba Meu Boi. A gente pode perceber que mostra o boi bem colorido e tudo mais, né? E que tem tudo a ver com o estado de Pernambuco, que é, né, da onde que esse autor, desse artista, realizou essa gravura. Agora você está vendo aí na sua tela a pintura da artista carioca, da pessoa nascida lá na cidade do Rio de Janeiro, Rosina Becker do Vale, e se chama Boi Mamão. E também tem a ver com o Bumba Meu Boi, né? Com essa festividade que a gente conversou. E agora eu vou ler com vocês, tá? A gente já passou agora para a página 22. Um trecho de uma música composta pelo Paulo Tatti e que vai falar um pouquinho sobre a vida das pessoas e sobre como cada um de nós carrega heranças de outras pessoas, né? Heranças culturais e tradições de outras pessoas a partir das nossas vivências. Então presta atenção que eu vou ler para você. Não sei cantar, mas ler eu consigo. Vamos lá. Eu perguntei para minha mãe: mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, parênteses, minha cidade, mas que sua mãe, que é minha avó, era filha de um gaúcho. Perguntei para o meu pai: pai, onde é que você nasceu? E ele então me respondeu que nasceu lá em Recife, mas seu pai, que é meu avô, era filho de um baiano. Então a gente percebe, né, nesse texto aqui, nesse trecho dessa música, que é uma pessoa, ela é feita de diferentes heranças e tradições culturais, porque seus avós, seus pais nasceram em diferentes lugares do Brasil. Pode acontecer das nossas, né, pais, avós nascerem todos na mesma cidade? Pode, mas ainda assim, você vai perceber que na sua família, né, e com quem você vive, tem diferentes tradições e influências de diferentes lugares do mundo. Lá na página 23 tem um mapa que mostra, né, os lugares onde vieram os familiares do autor, do Paulo Tatti, ali que a gente viu no trecho da música, e tá pedindo, né, para você fazer uma atividade aí na sua casa, na atividade 2, que é para você perguntar para algum familiar em qual cidade ou estado do país nasceram seus pais e avós, né? E caso algum deles não tenha nascido no Brasil, você perguntar a origem e anotar nos espaços indicados. Então isso é bem pessoal, né? Para você marcar da mãe, do pai, do avô materno, da avó materna, do avô paterno e da avó paterna. Eu, por exemplo, né, tenho uma curiosidade da minha família que eu poderia colocar aqui. A minha avó, por parte de pai, ela nasceu lá no Egito. E meu avô, por parte de pai, ele já faleceu, mas ele nasceu na Grécia. Então, são dois países diferentes que formam, né, a minha cultura e minhas tradições. E que é possível de perceber isso nas tradições da minha família, por exemplo, né, que foram trazidas desses países que são diferentes da cultura que a gente vive aqui no Brasil. Então, você faz aí a partir da sua realidade, a partir, né, daquilo que você vive. E aí tem mais uma pergunta que tá ali na questão 3. Pergunte seus familiares sobre algum costume na família que represente uma herança cultural dos antepassados.
A seguir, descreva esse costume. Então, isso é bem particular, que tem a ver com os seus antepassados, com a sua família. Mas aqui na minha eu posso dizer, por exemplo, que quando tem alguma festa, né, pensando nessa relação dos meus avós que vieram da Grécia e do Egito, a gente faz uma dança que se chama Zorba, que é uma dança grega. Então, em algumas festas da família, casamento, festa de aniversário, tem essa dança, que é uma dança grega. É uma coisa particular da minha família, mas que tem tudo a ver com a herança cultural trazida pelos meus antepassados. E agora, pessoal, lá na página 24, na seção Lápis na Mão, você vai fazer uma pesquisa sobre essas diferentes culturas e diferentes manifestações culturais que existem aqui no nosso país. Então, a primeira atividade, que está ali no número 1, está pedindo para você pesquisar uma manifestação cultural própria aí da sua comunidade ou da região brasileira onde você vive. E garanto para você que tem, viu? Nos diferentes lugares do Brasil, existem diferentes formas e manifestações, como festas populares, comidas típicas e por aí vai. Então, pesquisa aí na sua casa com a ajuda de um adulto, né, se você tiver uma dúvida sobre isso. A questão 2 está pedindo para você conhecer, né, e pesquisar como crianças da sua idade vivem em diferentes lugares do mundo, com as suas diferentes culturas e manifestações culturais. Então, agora é a hora de você pesquisar também sobre isso, ir atrás e pensar, poxa, como é que eles vivem? Quais que são as manifestações? Como que é ir para a escola nesses lugares? Que roupas que eles usam? Como são as casas? Tudo aquilo ali que tinha a ver, né, e que tá ligado à cultura, que a gente conversou lá naquele nosso outro vídeo. É bem legal você prestar atenção nisso e fazer. E aí tem ali uma tabelinha bem legal, que é para você anotar, né, o país ou comunidade que você pesquisou e os costumes e aspectos culturais ligados a isso. Como, por exemplo, vou trazer para vocês um dos exemplos. Existem no mundo países que são países muçulmanos, certo? Então, principalmente lá para o Oriente Médio. E lá, em muitos lugares, as mulheres são obrigadas a utilizarem o hijab, tá? Que é aquela, como se fosse um lenço assim na cabeça. Isso é uma coisa cultural, religiosa do lugar onde eles vivem, mas que é diferente da nossa cultura. Então, essa é uma ideia para vocês pesquisarem também. E aí, gente, a última atividade está pedindo, né, para você fazer aí, que era para conversar com um colega, mas que não vai dar para você fazer. Primeira, por que é importante preservar as diversas manifestações culturais? Você vai pensar nisso? Por que você acha? Acredito aqui que é importante, a gente falou sobre isso. E a B, que atitudes demonstram que uma pessoa respeita as manifestações culturais de outras comunidades ou povos? Lembra que falamos sobre isso? Sobre toda a cultura ser importante e tudo mais? Então tem a ver com isso. Fica ligado, presta atenção nisso, que vai ser bem importante pro resto da sua vida. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até!